Opa! Meu nome é Patrick e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Durante as próximas semanas, conduziremos algumas meditações baseadas nas Escrituras para a renovação e fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois, para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Bora junto nessa? Olá, meu nome é Kerilane e este é o último episódio de 4 da Estação Broto e será uma meditação em Joel 2, do 12 ao 16. Se você nunca ouviu falar dessa forma de meditar nas Escrituras, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Lembra você que a leitura orante possui 4 passos, ou degraus, em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento. E não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau da Lectio Divina. Leitura. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Respire calma e profundamente mais uma vez. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor.
arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Segundo degrau: meditação. É incrível como em situações de perigo, desastres ou catástrofes, homens e mulheres que quase sempre dão pouquíssima atenção a Deus se tornam, nessas situações, especialistas em falar sobre Deus. Frases que vão desde "Deus não está nem aí para o mundo", indo até "Deus está trazendo seu juízo por causa do mal que estamos fazendo", surgem rapidamente na boca de tais pessoas. Precisamos, nesses momentos, assim como em outros, de bons e verdadeiros profetas que nos ajudem a esclarecer quem é Deus e como Ele age para que os dias maus se tornem um meio para nos arrancar dos pecados, nos libertando para Deus. Joel foi um desses bons profetas. No seu tempo, uma praga de gafanhotos havia devastado as plantações em Israel, colocando esse povo em situação de calamidade, devido à falta de comida e suprimentos diversos. Joel usou esse acontecimento para conduzir o povo de volta para Deus, pois a rotina, a ocupação com os afazeres da vida, havia entorpecido a percepção deles para a realidade de Deus na vida e no dia a dia. Conosco acontece a mesma coisa. E então, quando vem a catástrofe ou a crise, torna-se visível o nosso nível de relacionamento com Deus, se estamos próximos ou longe dele. Se estamos num caminho crescente de obediência ou de desobediência à sua palavra. Às vezes, a catástrofe externa só expõe a crise interna da nossa vida com Deus. Nos momentos de crise, o que se torna evidente em seu relacionamento com Deus? Nessas horas, você percebe que está num caminho de crescente obediência aos mandamentos de Deus? No trecho que lemos, Deus diz por meio de Joel que mesmo em meio a toda aquela calamidade que se passava dentro e fora dos corações do povo de Israel, não era tarde demais para uma mudança de vida. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E Joel complementa com uma bela advertência: rasguem o coração e não as vestes, fazendo referência à prática entre os judeus de rasgar as roupas que cobriam o corpo como uma manifestação de lamento, angústia ou arrependimento. Joel alerta que o símbolo externo não significaria nada sem uma realidade interna. Era preciso mudar a mente e o coração, para assim mudar de vida, voltando-se para Deus. Talvez hoje você esteja vivenciando uma situação de calamidade. E talvez você perceba que essa calamidade externa está tornando evidente a crise e a fragilidade interna do seu relacionamento com Deus. O que você pode fazer hoje
e nos próximos dias para ingressar nesse caminho de volta para Deus de todo o coração. Repare também no motivo que Joel dá ao povo para dizer que ainda era tempo de se voltar para Deus. Pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ouça isso novamente assim. Deus é misericordioso e compassivo com você. Ele é muito paciente e cheio de amor por você. Esse Deus, tão paciente e cheio de amor, está sempre disposto a suspender a crise que está em volta de você. Volte-se então para Ele. Quando você está no meio de uma catástrofe, você consegue se lembrar da misericórdia, da bondade e do amor de Deus em sua vida? O que tem lhe impedido de perceber a misericórdia de Deus em meio ao juízo? O trecho que lemos termina em uma convocação para que todo o povo se juntasse em um culto público de confissão e arrependimento. A vida normal, rotineira, seria interrompida pelo soar da trombeta. Era hora de todo o povo se concentrar em Deus. Você já pediu a Deus para que o seu grupo ou a sua igreja se juntasse para um tempo de atenção concentrada nele? Por que esse tempo é importante? Terceiro degrau, oração. Esse é um momento de responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Lembre-se que é um diálogo pessoal. Você não precisa se preocupar em preparar palavras. Você pode agradecer a Deus, por exemplo, pela sua grande misericórdia, paciência e amor. Você pode também confessar a Deus sua dificuldade de permanecer concentrado nele em meio à rotina e pedir ajuda para que você o perceba cada vez mais e assim o obedeça melhor em cada situação. Quem sabe você não poderia interceder também para que o seu grupo ou a sua igreja se juntem a fim de voltar o coração para Deus? Enfim, fale com Deus o que veio ao seu coração durante esse tempo de leitura e meditação. Recomendo que você escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana.
Você pode pausar o podcast nesse momento ou escrever sua oração após o término desse episódio. Pai, os momentos de crise têm revelado minhas fraquezas, pois muitas vezes me encontro longe de Ti. Obrigada por Tua paciência em me trazer de volta. Renova o meu espírito e cria em mim um coração puro. Sustenta-me em Teu fiel amor. Que eu consiga lidar com os afazeres diários e com as demandas da vida sem perder o foco em Ti. Amém. Quarto e último degrau: contemplação. Temos dito aqui que a contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo o que diz respeito a Ele. E hoje, o texto de Joel nos fez uma chamada especial nesse sentido. Temos dito também que esse último estágio deve ser marcado pela vivência da palavra que foi lida, meditada e orada. Não adianta sermos apenas ouvintes da palavra, precisamos praticá-la. Tendo em vista essas duas coisas, quero deixar-lhe um desafio extra essa semana: a prática do jejum. Eugene Peterson, pastor nos Estados Unidos que faleceu uns anos atrás, escreveu em um dos seus livros que uma disciplina como o jejum nos ajuda a interromper rotinas que nos entorpecem para as realidades fundamentais e assim aguça nossa percepção nos princípios básicos eternos. Sendo assim, que tal fazer um jejum essa semana? Você pode fazer por um dia inteiro ou se abster de uma ou duas refeições. Que tal, junto com o jejum de comida, praticar um jejum de internet e de celular também? Encerre então a leitura orante dessa semana com este desafio. Que o Santo Espírito lhe ajude a contemplar o Senhor nos próximos dias. Obrigado por acompanhar essa meditação. Faço o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta, retornaremos com mais um episódio. Este momento de Lectio Divina foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br e acesse o Instagram @abubrasil e também o @lesteabub para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja gostando. Que Deus te abençoe e até a próxima.